Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui na nossa live. Vou falar um pouquinho de prevenção de lesão por pressão. Muitas pessoas me pediram aí através do WhatsApp e do direct para explicar um pouquinho do que eu abordo aí no curso. E aí eu decidi trazer um pouco resumido aqui para vocês de tudo que vocês vão encontrar no nosso curso de prevenção de lesão por pressão. Para quem não me conhece, eu sou a Lília Nogueira, sou estomaterapeuta desde 2018 pela Unicamp. Atualmente eu curso MBA em Gestão, Inovação e Serviços de Saúde. Tenho habilitação em laser terapia e podiatria pela CLIPES. Sou membro da Sociedade Brasileira de Estomaterapia. Eu trabalho há mais de 10 anos com prevenção e tratamento de feridas, cuidados a pessoas com estomias intestinais, no âmbito domiciliar, ambulatorial e hospitalar. Sou responsável pelo serviço de estomaterapia de um hospital de médio porte aqui em São Paulo e sou criadora do canal Enfilília Nogueira desde 2014 e do blog Café com Estomaterapeuta, com o intuito de trazer informações acerca da área. Se vocês quiserem saber mais, basta acessar meu site www.enfililianogueira.com.br. Será um prazer recebê-los. Então, por que a gente precisa falar de lesão por pressão? Porque elas causam um dano considerável aos pacientes, dificultando o processo de recuperação funcional, frequentemente causando dor e levando ao desenvolvimento de infecções graves. Também têm sido associadas a internações prolongadas, sepse e mortalidade. No nosso curso de prevenção de lesão por pressão, vocês vão encontrar 3 módulos e um módulo bônus. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, mas no módulo 1 vocês vão entender a definição de lesão por pressão, a fisiopatologia, o tempo que leva para desenvolver, o estadiamento dessa lesão, fazer o diagnóstico diferencial, os dados de lesão por pressão no Brasil e no mundo e os custos que essas lesões geram, né, para o sistema de saúde. No módulo 2, vocês vão entender o protocolo, fazer a escala de avaliação de risco, quais os materiais utilizar, quais estruturas são necessárias, a equipe multidisciplinar, como fazer os treinamentos e um manual para o cuidador. No módulo 3, a gente já vai para a parte mais de gestão. A gente vai entender o que é segurança do paciente, o que são never events, as notificações, os indicadores e as auditorias. Já no módulo bônus, vocês vão ter aí uma aula só sobre ferramentas de gestão, como estruturar e implantar um time de enfermeiros referências. Vou trazer aí lives com as atualizações, inclusive do último congresso de prevenção de lesão por pressão da EPUAP, que eu fui lá em Leeds. Então, o que é lesão por pressão? Vocês já sabem o que é, do que se trata? Então, lesão por pressão, segundo a NPIAP e a SOBEST, é um dano localizado na pele e ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea, ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato. E ela pode se apresentar em pele íntegra ou como uma úlcera aberta, e ela pode ser dolorosa. Tá? A lesão ocorre como resultado da pressão intensa ou prolongada em combinação com cisalhamento. Aqui um pouquinho da fisiopatologia, então vocês podem observar aqui que nós temos os capilares de uma pessoa que está sem excesso de pressão, mas quando eu faço excesso de pressão, vocês podem perceber que os capilares eles estão achatados, tá? Quando eu faço excesso de pressão sobre uma superfície, no caso aqui um exemplo, superfície da cama. Mas a questão da fricção e do cisalhamento, tudo isso favorece o desenvolvimento de lesão por pressão. Então, eu tenho a pressão, eu vou ter a oclusão desses capilares, que vai ter uma interrupção do fluxo sanguíneo, que vai me levar a uma isquemia, que vai me levar a uma hipóxia, uma acidose tissular, edema, necrose, e aí eu vou ter uma lesão. E o tempo para desenvolver uma lesão por pressão, alguns estudos dizem que em até 2 horas. Dependendo do paciente, da tolerância do paciente, em até 1 hora. Alguns pacientes desenvolvem a lesão em 4, 6 horas. Por isso que é importante a gente avaliar o paciente e a pele desse paciente. As áreas de pressão, né, o maior número, obviamente, é em sacra e calcâneos.
Evidentemente que a gente tem outros lugares, né? Principalmente quando a gente está falando de lesão relacionada a dispositivo, mas os principais pontos são esses. E quais são os fatores que de risco para o paciente desenvolver lesão por pressão? Então, relacionado aos fatores sistêmicos, nós temos a idade. A instituição que eu trabalho é voltada para o público japonês, então nós temos muitos pacientes acima dos 90 anos. Doença de base, então esses pacientes já vêm com uma bagagem aí de comorbidades, então diabetes, hipertensão, estado nutricional, incontinência, tabagismo, medicamentos que estão fazendo uso, e aí relacionados ao ambiente, então a fricção, cisalhamento, pressão, umidade. A gente precisa gerenciar muito a umidade, porque pacientes que têm uma dermatite, principalmente associada à incontinência, a gente sabe que aumenta o risco para desenvolver lesão por pressão, e os produtos imateriais. Então, em 2016, a ANPIAP, junto com as outras entidades, EPUAP, eles mudaram a nomenclatura de úlcera por pressão para lesão por pressão, porque, como vocês vão observar aqui, alguns estágios a gente não tem erosão da pele, assim como o estágio 1. Então, estágio 1 eu não tenho ruptura da pele, mas eu já tenho um eritema que não embranquece quando eu faço a digitopressão. No estágio 2, eu já tenho comprometimento de derme. Estágio 3, eu já tenho comprometimento de tecido adiposo. E no estágio 4, eu já tenho comprometimento de estruturas mais profundas. Então, osso, músculo, tendão. Então, a cada vez que a gente vai descendo um degrauzinho da escada, cada vez que compromete uma parte dali das estruturas, eu vou aumentando o estágio da minha lesão por pressão. Além disso, eu tenho a lesão por pressão não classificável, que é o que gera bastante dúvidas nas pessoas, porque só considera a lesão por pressão não classificável a maioria das pessoas quando a gente já tem uma escara, que é aquele tecido de necrose de coagulação, mas a NPIAP considera não classificável também as lesões com esfacelo, necrose de esfacelo. Então, mais de 70%, 80% aí da lesão já tem essa capa de necrose, eu coloco como não classificável porque eu não tenho como garantir até onde que essa lesão está indo, quais estruturas ela está atingindo, estão comprometidas. Então, assim como a lesão por pressão estágio 1, eu também tenho a lesão tissular profunda, que eu não tenho ruptura da pele, mas eu já tenho uma lesão profunda ali, tá? E essa lesão, ela pode tanto se resolver, como ela pode delimitar e mostrar a necrose. Além disso, eu preciso fazer o diagnóstico diferencial, né? Principalmente ali em região de sacra, se eu tenho um paciente com dermatite, muitas vezes a gente fica na dúvida se é uma lesão por pressão ou uma dermatite associada à incontinência. Mas, basicamente, se eu não tenho incontinência associada, muito provavelmente esse paciente, se não for outras causas, né, extravasamento de linfa, de drenos, sudorese, que causou essa dermatite, muito provavelmente é uma lesão por pressão, mas aí precisa analisar. Lesão causada por adesivos, né? A gente às vezes acaba confundindo, mas a questão, as lesões causadas por adesivos, normalmente ela fica a memória ali do adesivo na pele. Outro diagnóstico diferencial que a gente precisa fazer são com as lesões de fim de vida e a falência aguda de pele. Em ambos os casos, o paciente está evoluindo com uma falência sistêmica e inclui a pele, mas a gente precisa ter esse diagnóstico diferencial. É muito difícil, principalmente a falência aguda de pele, tá? Lá no curso a gente explica mais detalhadamente como fazer essa avaliação. A gente tem as lesões relacionadas a dispositivo médico, então elas podem ocorrer em qualquer tecido abaixo de um dispositivo médico, incluindo a pele e as membranas mucosas. Os materiais rígidos utilizados nesses dispositivos podem causar atrito na pele, criar pressão sobre o tecidos moles, ou reter a umidade contra a superfície da pele. Qualquer coisa, vocês vão mandando aqui no WhatsApp, tá, gente? Eu vou tentar responder todas no final.
ou depois no WhatsApp para vocês. Podem ficar tranquilas, tá? As dúvidas. Então, a gente pode ter lesão relacionada ao dispositivo, qualquer dispositivo. Então, o tubo, né, orotraqueal, atráqueo, catéter nasal, faz muito aqui na orelha, o bed fix, né, que é da contenção mecânica, sonda nasointeral, sonda vesical de demora, algumas pessoas falam catéter vesical de demora, catéter nasointeral, outra sonda. A gente tem das membranas mucosas, então, como eu falei, muito provavelmente está relacionado ao uso de dispositivo. Então, a gente pode perceber aqui na gengiva, aqueles pacientes que estão com tubo, às vezes uma lesão semelhante a uma afta, mas é uma lesão por pressão. E aí eu vou falar um pouquinho da lesão por pressão no Brasil e no mundo, né? Então, segundo a NPI-AP, há uma prevalência de 15% dos pacientes admitidos e uma incidência de 7%. A NPI-AP é uma entidade americana, tá? Então, esses dados são dos Estados Unidos. No Reino Unido, casos novos de lesão por pressão acomete entre 4% e 10% dos pacientes admitidos. E no Brasil, a gente não tem muitos dados, né, falando sobre a nossa prevalência e incidência, mas tem um estudo em um hospital geral universitário que evidenciou uma incidência de 39,81%, quase 40%. Já em relação à incidência em UTI, estudos nacionais apontaram valores que variam de 23% a 62%. É muita coisa, né? E segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, lesão por pressão é o evento adverso mais notificado pelos hospitais aqui em São Paulo. E cerca de 11% quase dessas notificações está relacionado às never events, que são aquelas lesões que nunca deveriam acontecer. Com relação aos custos, né, também é muito difícil, mas tem um estudo que traz para a gente que são gastos aí quase 27 bilhões de dólares anualmente para o tratamento das lesões por pressão. Então, cerca de quase 60% desses custos é atribuído às lesões de estágio 3 e 4, que são as never events, né? Aquelas que nunca deveriam acontecer. Então, se a gente consegue prevenir esse tipo de lesão, olha quanto de dinheiro a gente consegue destinar para outras causas. Para mais medicações, né? Enfim, então, o impacto, né, para o sistema de saúde. Então, maior tempo de internação desse paciente, maior tempo da equipe multi. Então, uma coisa é você entrar no quarto para realizar a mudança de decúbito de um paciente que não tem lesão, outra coisa é você entrar no quarto para realizar a mudança de decúbito, cuidar mais dessa pele e fazer o tratamento da lesão. O paciente fica suscetível a infecções, faz uso de mais medicações, precisa de mais materiais, faz exames, no caso, uma ressonância para descartar ou para acompanhar uma osteomielite, glosas e dor e sofrimento para o paciente. E por que elas ocorrem? Então, quebra ou inexistência de protocolos, falta de treinamentos, ou faz tempo que a equipe não tem um treinamento, não é atualizado, recursos materiais escassos, sobrecarga dos profissionais, e às vezes é por falha de gestão dos processos, né? Nós sabemos que o desenvolvimento de uma lesão por pressão reflete a qualidade da assistência, e cerca de 95% dessas lesões são evitáveis. 95%. É muito, muito. Então, por isso, em 2013, o Ministério da Saúde, junto com a Vigilância Sanitária, Anvisa, né, criou o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que tem o objetivo a contribuição para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde, motivando melhorias relativas à segurança do paciente, de forma a prevenir e reduzir a incidência de eventos adversos no atendimento e na internação, sendo a lesão por pressão um dos eventos considerados. Uma das principais ações do Programa Nacional de Segurança do Paciente é a obrigatoriedade dos hospitais e serviços de saúde de possuir um núcleo de segurança do paciente. E por conta disso,
prevenção de lesão por pressão é uma das 6 metas de segurança do paciente. Então, gente, prevenção é a meta, não tem mais justificativa, né? E, a título de curiosidade, toda terceira quinta-feira do mês de novembro é comemorado o Dia Mundial de Prevenção de Lesão por Pressão. E aí, como que eu previno lesão por pressão, Lilian? Você já me explicou, já falou o que é. Como que eu vou prevenir? Então, a gente precisa avaliar a pele desse paciente, avaliar o paciente em risco de desenvolver lesão por pressão. A gente precisa utilizar um instrumento que seja validado aqui no Brasil e de acordo com o perfil dos nossos pacientes. Então, nós temos a Waterloo, que ela foi desenvolvida em 85 e validada aqui no Brasil. Ela, se eu não me engano, é a única escala que possui avaliação da pele como fator de risco, mas ela é um pouquinho mais demorada para aplicar. Tem a Evarusse, que ela foi desenvolvida na Espanha, também é validada aqui no Brasil, e ela é mais utilizada por pacientes em cuidados intensivos. Nós temos a Elpo, que é brasileira, desenvolvida pela Camila, que é destinada à prevenção de lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico. Nós temos a escala de Braden, e aí também tem a versão para pediatria, que ela foi validada em 99 e ela avalia 6 domínios e é um dos instrumentos mais utilizados aqui no Brasil. E é dela que eu vou falar rapidamente. Então, com um instrumento de avaliação de risco do paciente em desenvolver, a gente consegue identificar quais são esses pacientes que estão em risco e aplicar medidas preventivas de acordo com o grau de risco, tá? Quando que a gente deve aplicar? Assim que a gente admitir o paciente, a cada 24 horas e sempre que houver alteração do quadro do paciente. Então, como eu mencionei, a escala de Braden ela avalia 6 parâmetros: a percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição, fricção e cisalhamento. Eu falo cada um desses parâmetros mais detalhadamente lá no nosso curso. Para cada um desses parâmetros, eu vou atribuir uma pontuação. Então, se o paciente está muito acamado, se o paciente está confinado à cadeira, como está a nutrição desse paciente, a fricção e o cisalhamento. Ao final, eu vou somar essa pontuação e aí eu vou ter o risco. Ao contrário das outras escalas, a escala de Braden, quanto menor a pontuação, maior o risco desse paciente de desenvolver lesão por pressão. Por conta disso, algumas pessoas acabam fazendo confusão. Para facilitar, eu acho interessante vocês atribuir escala de cor para os riscos, que aí facilita a memorização da escala para quem está na ponta. E aí, quais são as intervenções? Eu avaliei que o paciente tem risco, e aí o que eu devo fazer? Tem uma recomendação da NPI-AP, mas tem uma RDC da Anvisa, que estabelece que a gente tem que ter cuidados com a pele e gerenciamento da umidade. Saiu errado aqui, era para aparecer ali o protocolo, na verdade, o que eu devo fazer, as medidas preventivas, né? Então, cuidados com a pele e gerenciamento da umidade, fazer uso de curativos profiláticos, como as espumas multicamadas, reposicionamento e imobilização precoce, superfície de suporte, nutrição, fala também da questão do treinamento, que eu vou falar um pouquinho adiante. Prevenção de lesão por pressão relacionada a dispositivo. Então, preciso monitorar regularmente a tensão dessas fixações, avaliar a pele sob e ao redor desses dispositivos, reduzir ou redistribuir a pressão na interface, sempre que possível, fazendo a rotação ou reposicionamento desses dispositivos. O ideal é que a gente consiga desinvadir o quanto antes o paciente. E se necessário, usar uma cobertura profilática sobre o dispositivo médico, tá? Para que a gente não tenha uma lesão igual desse paciente aqui, que além de a gente mudar para outra narina, acabou fazendo uma tensão ali onde está apontando a seta, e vocês percebem que essa fixação, diferente do que tem aqui no modelo, ela está mais para cima, ela não está aqui na ponta do nariz, por isso está causando lesão.
E aí, sabendo as medidas preventivas, eu vou criar meu protocolo. O que que é um protocolo? Ele norteia o cuidado. Ele aprimora a assistência, favorece o uso de práticas cientificamente sustentadas, minimiza a variabilidade das informações e conduta entre os membros da equipe, estabelece limites de ação e cooperação entre os diversos profissionais. E ele deve constar o quê? Detalhes operacionais e especificações sobre o que se faz, quem faz, como faz. Então, é o mapa, né? Do que a gente deve fazer, como a gente deve fazer. E o protocolo ele deve estar atrelado à SAI, tá? Eu explico mais a fundo também no curso. Então, de acordo com a resolução do COFEN de 2018, cabe ao enfermeiro da área a participação na avaliação e elaboração de protocolos, seleção e indicação de novas tecnologias em prevenção e tratamento de pessoas com feridas. Então, quando eu for fazer meu protocolo, eu preciso levantar os problemas. Qual o Braden dos pacientes que desenvolveram lesão por pressão? Isso você precisa fazer a gestão do seu processo, entender ali qual é o perfil dos seus pacientes, quais as unidades que mais desenvolveram lesão por pressão, a estrutura que esse protocolo vai ser implantado, se vai ser num prontuário físico, se vai ser num prontuário eletrônico. A instituição que eu trabalho, nós utilizamos o TASI, então o ambiente, os custos, produtos, materiais disponíveis na instituição, ou que de repente você precisa padronizar, recursos humanos, quem vai compor esse protocolo e onde que vocês vão sustentar esse protocolo? Com base em quais guidelines? Né? Da NPAP, Anvisa. Precisa fazer esse levantamento de problemas antes de só criar um protocolo. E lembrar que cada um da equipe multi tem papel fundamental na prevenção de lesão por pressão. Então, eu tenho ali o enfermeiro especialista, né, o estomaterapeuta, dermato, aquele que gerencia um time de pele, uma comissão de curativos. Eu tenho os enfermeiros que estão na ponta prestando cuidado para esse paciente. Eu tenho a equipe de enfermagem, técnicos auxiliares. Eu tenho a nutricionista que vai me auxiliar na questão dos suplementos, se necessário, ele vai fazer uma triagem nutricional para esse paciente. O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional que vão nos auxiliar na questão da mobilização precoce desse paciente. O médico, de repente o cirurgião plástico que eu precise acionar para fazer um desbridamento no centro cirúrgico, ou mesmo o clínico. Psicólogo, farmacêutico para fazer reconciliação medicamentosa, serviço social, fono, todos eles são importantes, tá? E deve conter no seu protocolo. Depois disso, a gente precisa treinar e capacitar a equipe. Eu vou apresentar esse protocolo para a equipe que está ali na ponta, vou fazer um alinhamento de expectativas e, mais do que isso, eu preciso entender quais as metodologias que eu vou utilizar para apresentar esse protocolo, para treinar a equipe. Se vai ser gamificação, se vai ser estudo de caso, qual vai ser? Você precisa conversar com a educação continuada e entender qual é o perfil dos seus colaboradores, para que você tenha um treinamento mais assertivo. E preciso, não, por último, não menos importante, eu preciso envolver o paciente e o familiar, envolver o cuidador. Porque quando tem uma autogestão do cuidado, aumenta a segurança da assistência, né? O paciente se sente muito mais seguro e minimiza a ocorrência de incidentes. Então, o paciente ele acaba sendo mais uma barreira na prevenção de lesão por pressão. E há várias maneiras de você envolver o paciente, o familiar. Quando você vai fazer qualquer procedimento, você informar o paciente, você orientar durante as suas visitas, fazer palestras, fazer um bate-papo com o cuidador, fazer manual igual esse que eu fiz para a instituição do qual eu trabalho. E agora eu vou falar um pouquinho da segurança do paciente, tá? A segurança do paciente significa o quê? Uma redução a um mínimo aceitável do risco de dano desnecessário, associado à atenção à saúde.
De acordo com a Anvisa, se eu não me engano, não, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, me desculpa, 1 a cada 10 pacientes que são internados no hospital, eles sofrem algum evento adverso. E cerca de 50% desses eventos são evitáveis. É muito, né? Então, diante desse contexto, é imperativa a melhoria da segurança do paciente nos serviços de saúde. E mais do que isso, a gente precisa prevenir que esse paciente evolua com uma never event. Então, a gente precisa analisar o evento e mitigar o dano daquele paciente que só sofreu um dano. É igual o queijo suíço, a gente precisa entender por que o perigo causou o dano no meu paciente, ou evitar que o perigo chegue no meu paciente. De que maneira? Colocando barreiras. E aí eu vou analisar quais foram as barreiras que foram falhas, se é o protocolo, se não teve treinamento, se foi a gestão de dados. E para isso, para eu fazer essa análise, utiliza-se muito o protocolo de Londres. Eu falo isso mais profundamente no curso, a gente tem na aula bônus de ferramentas de gestão, a gente só fala disso, do protocolo de Londres e das outras ferramentas que nós vamos utilizar, não só para analisar a causa raiz do dano, mas como mitigar e como fazer o planejamento das ações que nós promovemos diante da análise da causa raiz. E depois que eu analisei, que eu tracei planos de ação, eu preciso avaliar a efetividade das minhas ações. De que maneira? Através de indicadores, tá? E aí, eu vou falar um pouquinho das notificações. As notificações, elas são aliadas na gestão desse processo, porque as pessoas, elas acabam notificando algumas lesões que fogem do nosso radar. E aí, a gente também consegue entender quais os tipos de lesões que o pessoal está notificando, traçar planos de melhoria. Isso é muito importante. Mas, para isso, a gente precisa promover uma cultura de segurança na instituição, estimulando a notificação da lesão por pressão. Tem algumas instituições que eles acabam parabenizando os setores que se notificam. Isso é muito bacana, porque na prática a gente vê aqui, eu vou notificar o TI porque o paciente veio para a minha unidade com lesão, né? Quando, na verdade, a própria UTI poderia ter se notificado. Incentivar a aprendizagem em torno das falhas e instituir medidas de prevenção desses eventos em serviços de saúde. Então, notifique, estimule a sua equipe a notificar. Agora, a questão dos indicadores da qualidade assistencial. Então, os indicadores, o que são? É a representação de forma simples ou intuitiva de uma métrica ou medida para facilitar sua interpretação quando comparada a uma referência ou alvo. E a principal finalidade de um indicador é traduzir de forma mensurável ou descritível um ou mais aspectos da realidade. Então, a gente tem, basicamente, indicador de processo. Então, eu preciso saber se aquele processo está sendo aplicado, está sendo efetivo, na verdade. Eu tenho indicador de estrutura, então, se eu tenho um protocolo, e indicador de resultado, que é a minha incidência e a minha prevalência. E aí, os indicadores me permitem me comparar dentro da instituição, fazer os comparadores, comparação interna e externa. Eu posso me comparar com outras instituições privadas através da ANAP. Aqui só mostrando para vocês um exemplo de dashboard, aqui eu só printei, mas a gente pode utilizar uma tabela dinâmica para a gente criar dashboards que são relevantes para o nosso processo e apresentar isso para os gestores e as lideranças das áreas, né? Isso faz muita diferença. E não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Por isso a gente precisa gerenciar os nossos processos. Para isso, a gente também tem a auditoria do processo. Eu preciso auditar os pontos de controle-chave as nossas barreiras da prevenção de lesão por pressão. É isso que eu preciso auditar. Mas, quando a gente fala em auditoria,
há uma certa resistência da equipe assistencial, né? E para isso a gente precisa sensibilizar os funcionários sobre a relevância dos achados, porque se eu não audito, se eu não fico ali perto, eu não sei se as coisas estão sendo efetivas ou não, certo? Então eu preciso eh, auditar o processo, identificar quais são as não conformidades e em cima delas que eu vou trabalhar. Eu preciso definir, então, quem vai fazer essa auditoria. É complicado você auditar o seu próprio setor, né? Porque você pode fazer vista grossa aí. Vocês estão mandando mensagem, mas depois eu respondo para vocês, tá, gente? Senão eu perco o fio da meada aqui. Então, a gente pode fazer vista grossa na hora que a gente está auditando o nosso setor, né? Porque, claro, a gente não quer nenhuma não conformidade, né? Quais os setores que serão auditados, qual o período. Então, um exemplo, mudança de decúbito conforme o relógio. Então, se eu passo no momento em que o paciente tem que estar em decúbito dorsal, lá no relógio, eu não vou saber se a equipe de fato está seguindo o relógio, se a equipe não está. Então, a gente tem que passar em horários estratégicos. Então, quando o paciente tem que estar em decúbito lateral, certo? Quais pacientes serão auditados? Então, aqueles com risco leve a muito elevado. E eu preciso puxar isso. Hoje, o serviço que eu trabalho, eu consigo gerar um relatório dos pacientes com Braden leve a muito elevado. Mas eu fico pensando quem tem que fazer isso na unha, porque é muito complicado, né? Demanda muito tempo. Qual ferramenta que vocês vão utilizar para auditar? Eu costumo utilizar o Google Forms, porque eu já consigo ali imputar os dados e fazer a análise deles, e já consigo traçar um plano de ação para as não conformidades, depois de analisá-los, né? E quando a gente faz a auditoria do processo, a gente fica em cima da equipe, a gente gera uma mudança de comportamento. É isso que previne a lesão por pressão. Não adianta só criar protocolos, fazer treinamentos, mas não conseguir mudar o comportamento da equipe. Eles precisam entender por que eles fazem o que eles fazem. E saber que tem gente monitorando ali, né? Tem gente em cima. Para aí sim a gente chegar nos resultados e ter, assim como eu, mais de 4 meses sem lesão por pressão nas UTIs da instituição que eu trabalho. Isso não é um trabalho só meu, isso é um trabalho da equipe. A equipe que entendeu a importância de mudar o decúbito, de colocar espuma multicamadas, de envolver a nutrição. É uma equipe, um trabalho em equipe. A gente não faz nada sozinho. Espero que vocês tenham gostado. Tem esse conteúdo e muito mais no nosso curso de prevenção de lesão por pressão. Eu espero vocês lá. Eu vou agora responder as perguntas de vocês aqui no WhatsApp. Eu não sei se vai ficar salvo, mas é isso. Até lá.